Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma série de mensagens, de estudos da Palavra de Deus. Desta feita, terceira epístola do apóstolo João, onde essa epístola ela expressa a generosidade dos irmãos para com os missionários. A igreja ela não tinha a facilidade que temos hoje, né? Ela contava com a generosidade de alguns irmãos. Não tinha aquelas agências missionárias e nenhum suporte financeiro para manter os missionários como nós temos na atualidade. Secretaria de Missões, que trabalha especificamente nesta área. Mas a gente observa o cuidado especial de Deus para com aquela igreja, que Deus viabilizou pessoas como Gaio, dispostos a receber missionário, a contribuir e estar realmente contribuindo para que o Evangelho tivesse a expansão que teve. A gente observa o carinho, o amor que João tinha por Gaio, pelo coração generoso que ele tinha de dar suporte àqueles irmãos que estavam dispostos a ir por causa do nome de Jesus. E João ele começa essa carta dizendo ao ancião, ao caríssimo Gaio. Ancião, aqui o João está se referindo a ele mesmo, o ancião, o apóstolo João, o presbítero, o pastor. Então ele mostra aqui o carinho que ele tem por Gaio. Ele diz: a quem eu amo na verdade. É importante que uma solidez de uma amizade, de um trabalho, só pode ter uma eficácia se for consolidado na mesma verdade. É por isso que João diz: eu amo na verdade. Gaio andava na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. A gente observa que João tem esse carinho por Gaio, esse amor por ele viver, por ele andar na verdade. A sua fé está fundamentada nesta verdade. E João ele faz declarações dizendo: desejo que em tudo prospere e que a tua saúde corporal seja tão boa como a da tua alma. Em algumas versões, João ora pela saúde de Gaio, como que ele tenha saúde. E uma coisa importante que João diz que ele tenha saúde corporal tão boa como é a da alma de João, porque João tinha uma alma generosa. João era um homem realmente espiritual, compreendia o propósito de Deus, ele entendia a missão a qual Deus tinha concedido. E para que a igreja de Jesus Cristo tivesse tido o crescimento que teve, a expansão que esteve no primeiro século, era necessário existir pessoas que tinham condições financeiras e que tivesse um coração generoso. A gente observa que os irmãos chegavam à casa de Gaio lá e eles eram supridos a necessidade de alimento, o descanso, a dormida, e seguindo viagem, a Bíblia nos relata que Gaio os ajudavam, contribuíam para que esses irmãos tivessem condições de fazer um bom trabalho.
A generosidade de Gaio era tão grande, o amor que ele tinha pela obra de Deus era tão maravilhosa, que ele recebia os estrangeiros, que ele tinha o mesmo cuidado com os estrangeiros, hospedava, cuidava bem deles, para que eles tivessem condições de avançar com esta obra. E João, ao saber da notícia, esses estrangeiros, esses irmãos retornavam a Éfeso e contava-lhes as notícias, as benfeitorias, a generosidade de Gaio, como ele agia, como ele se portava com as pessoas, o cuidado que ele tinha para com cada um deles. E João, ele diz no verso 2, ele diz que se alegrava muito com a chegada dos irmãos, com o testemunho que deram da verdade, de como tivera, na verdade, na igreja, ou seja, a alegria. E o próprio João, ele diz que não tinha alegria maior do que essa, de saber que os filhos dele andavam na verdade, viviam na verdade. Então a gente observa que aqueles que estão dispostos realmente a andar com Deus e viver na verdade, viver a verdade do Evangelho, as notícias que se ouvem a respeito destes homens de Deus são notícias maravilhosas, grandiosas. Então a gente observa João, ele diz que ele procedia fielmente, agindo assim com teus irmãos, ainda que já farás bem, provendo-os de necessários para a viagem, de um modo digno de Deus. Aqui é o cerne dessa chamada deste homem de Deus, é que ele enviava os seus irmãos, mas ele enviava eles de uma forma digna. João está dizendo que Gaio enviava os irmãos de uma maneira honrosa. Ele enviava esses irmãos de uma maneira digna de um servo de Deus. Ou seja, suplia a eles de suas necessidades e ainda davam condições para que eles avançassem naquilo que eles estavam fazendo. Então João se maravilhava porque Gaio estava enviando esses irmãos de uma maneira digna. E ele disse que ele estava provendo-os de necessários. Ele estava sendo provido do necessário para a viagem, de uma maneira digna do Senhor, de uma maneira que Deus realmente tem desejado que as pessoas o façam com seus servos, que dê a elas condições para que elas desenvolvam um bom trabalho, que elas tenham condições de aonde elas chegarem, elas terem suporte para desenvolver aquilo que Deus tem estabelecido, aquilo que Deus tem proposto ao coração de cada um deles para fazer. Então, como igreja de Jesus Cristo, nós temos que honrar os nossos irmãos e dar a eles condições quando enviares ao campo, para que eles não estejam trabalhando e pensando no que vão comer ou no que vão beber. Mas alguém pode dizer, mas Deus é o Deus da providência, é por isso que Ele colocou você no caminho dele. Deus é o Deus da providência, por isso que Ele viabilizou pessoas que tenham condições para que mantenham, da mesma maneira que fez com Gaio. Deus suplia a necessidade tanto daquele que ficava, como daquele também suplia a necessidade daquele que era enviado. Então tudo isso é provisão de Deus, tanto para o que tem a condição de contribuir, como dar condição para aquele que vai. É providência de Deus. Deus está trabalhando nesse contexto para que o reino seja beneficiado.
E João se alegrava muito com isso, com esse cuidado que Gaio tinha de enviar os seus irmãos com condições para que fizesse a obra de Deus. E ele diz que por que João recomendava a Gaio para que ele fizesse com perfeição o que já estava fazendo? Porque essas pessoas, elas iam pelo nome de Jesus, ou seja, o que elas tinham o que motivava essas pessoas a ir ao campo era o nome de Jesus. Era por causa do nome que eles estavam fazendo a obra de Deus. E isso é importante. E a outra coisa que João deixa bem claro aqui, que eles recebiam dos gentios. Primeira motivação, nós vamos por causa do nome de Jesus, por isso deve cuidar bem deles. Segundo, eles não pediam nada dos gentios, não pediam nada em troca naquilo que eles estavam fazendo para o reino. E a terceira coisa que se devemos fazer, contribuir, é para que nós nos tornamos cooperadores do reino do Senhor. A primeira coisa, eles iam por causa do nome. A segunda, eles iam porque eles nada pediam aos gentios. Terceiro, é porque nós devemos fazer para nos tornarmos cooperadores do reino. João tinha esse cuidado especial de recomendar aos irmãos, alegrava. Então, cuidar bem dos servos de Deus é de responsabilidade de todos nós que fazemos parte deste reino. E João, ele deixa isso bem claro ao amado Gaio, uma pessoa de alma generosa. Orava pela saúde, pela prosperidade de Gaio. Que Deus o abençoasse, Gaio, da mesma forma como ele já era abençoado espiritualmente. Eu espero que toda a nossa caminhada como cristão, que a nossa prosperidade material ela seja da mesma proporção da nossa espiritualidade. Não é que a prosperidade material denuncia a prosperidade espiritual, não. Mas João, ele fez um comparativo, que Gaio fosse próspero materialmente, na mesma proporção que Gaio já era espiritualmente rico. Então é importante que as duas coisas elas andem juntos, que a nossa riqueza material ela seja tão grande quanto é a nossa riqueza espiritual. Porque não é importante nós nos tornarmos ricos financeiramente enquanto espiritualmente nos tornamos pobres. Jesus falou dos pobres de espíritos. Então nós temos que fazer uma autoanálise nas nossas vidas e uma reflexão realmente, que é importante crescermos materialmente, mas que espiritualmente nós temos a obrigação e o dever de sermos ricos espirituais. Embora que você não seja rico materialmente, mas é o dever de todo cristão ser rico espiritualmente. João só fez um comparativo de dois tipos de riquezas, a espiritual e a material. Então que uma não sobrepõe a outra, mas que elas sejam igualmente
porque assim nós nos tornamos avarentos. Mas cada dia nos tornamos generosos e gratos a Deus por tudo que temos e aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Com certeza é para que nós tenhamos condições de ajudar aqueles que chegam realmente necessitados até nós. Que esta carta, que esta reflexão possa ter abrido o seu entendimento um pouco acerca das verdades de Deus para a sua vida. Que Deus continue te abençoando.